Esqueci que eu tinha que pregar, eu estava já continuando a música aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, não é outra oração a não ser essa que acabamos de fazer. Com a Tua palavra vem nos abraçar, com a Tua palavra vem nos curar, vem nos ungir. A Tua palavra vem aquecer o nosso coração. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor e pela Tua palavra hoje. E que a Tua graça e o Teu amor encha toda a congregação. A gente sinta a Tua presença nos transformando, mudando o nosso ser de dentro para fora. Nós somos vasos quebrados diante de Ti, dizendo: Senhor, faz tudo novo. Faz tudo novo. Ouve o nosso clamor, Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Poder sentar. Bom estar aqui de novo, feliz. Hoje já estamos no nosso terceiro culto, estamos fazendo testes e hoje a gente fez 3 cultos, né? Tivemos aqui no culto da manhã às 10 horas, tivemos um outro culto às 16 horas e agora esse culto às 18, e a igreja cheia, e nós louvamos a Deus por isso. Irmãos, esse texto que foi lido pelo seminarista Neto, sempre foi para mim um xodozinho. Você tem algum texto da Bíblia que é mais xodó seu? Esse texto é um xodó meu. Por vários motivos, não vou passar muito tempo dizendo os muitos motivos, mas vou dizer 2. Primeiro, porque eu ia dizer as más línguas, mas não são as más línguas, porque mamãe e Marcondes não podem ser más línguas. Mas as pessoas dizem que eu pareço com Pedro. Dizem que eu sou meio bocão, feito Pedro, meio impulsivo. E esse texto é um texto de relação de Jesus com Pedro muito linda. E a segunda razão pela qual eu acho que esse texto é um xodó para mim, é porque esse texto fala do chamado de Pedro para ser um pastor, para apacentar as ovelhas. Jesus diz para ele: apacenta minhas ovelhas. E aí todo pastor, mesmo que não pareça com Pedro, feito o Igor parece com João, um apóstolo do amor assim. Mas mesmo assim, eu, Igor, qualquer pastor, quando vê esse texto, fica com o coração aquecido, porque nós lembramos do nosso chamado, o chamado de apacentar as ovelhas. Por isso que eu gosto tanto desse texto. Mas hoje eu quero falar dessa relação de Jesus e Pedro. Eu quero falar sobre crescimento espiritual. Eu quero falar sobre reconciliação, aproveitando o nome e o carisma da nossa catedral. Amém? Pedro era o líder do colégio apostólico. Ele era o líder dos apóstolos antes da crucificação, ele continuou sendo o líder dos apóstolos depois da crucificação e da ressurreição de Jesus. E o chamado de Pedro foi muito especial. Lá no comecinho do ministério de Jesus, Jesus encontrou-se com Pedro e alguns outros pescando, não tinha dado nada na pescaria. Jesus mandou virar a rede para o outro lado. Eles que eram pescadores experientes, tinham passado a noite sem pescar nada, mas ainda assim fizeram, e veio uma pesca maravilhosa. E quando terminou esse milagre de uma pesca maravilhosa, Jesus disse a Pedro, convidou Pedro para largar as redes de ser um pescador de peixes e passar a ser um pescador de homens. Foi assim que Pedro foi chamado por Jesus. Mas Pedro era muito impulsivo, Pedro era muito bocão, e Pedro não passou imune a problemas. Pedro estava andando sobre as águas com Jesus, ninguém andou sobre as águas, só Pedro com Jesus, e mesmo assim ia afundando. Pedro, numa outra ocasião, Jesus tinha feito uma pergunta, ele tinha respondido ungido, Jesus falou, mas logo depois ele falou uma coisa que não era a vontade de Deus, e Jesus chegou para Pedro e disse assim: afasta de mim, Satanás. Então, até chamar ele de Satanás, Jesus chamou. Então assim, Pedro teve experiências com Jesus bem interessantes e especiais. Mas o pior, eu quero tratar hoje, foi quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Vocês sabem dessa história, né? Lá na última ceia, Jesus disse a Pedro, Pedro estava dizendo que ia morrer com Jesus, que ia fazer tudo, Pedro bocão, prometia mundos e fundos, e Jesus disse ao Pedro: hoje ainda tu vai me negar 3 vezes. E foi exatamente como Jesus tinha dito, num braseiro, numa fogueira, porque estava frio.
Pedro negou Jesus a terceira vez, e quando caiu em si de que tinha feito isso, Jesus tinha dito que que ia fazer isso, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, amargamente. E embora fosse o líder, embora tivesse sempre naquela patotinha mais perto de Jesus, na hora que Jesus estava sendo julgado, condenado, açoitado e crucificado, ninguém sabe onde estava Pedro. Nenhum dos 4 evangelistas diz onde é que estava Pedro. Pedro não estava com Jesus, João estava com Jesus, com Maria, mas Pedro não estava lá. Mas a Bíblia também diz que quando as mulheres foram ver o túmulo, um anjo apareceu para elas. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. E um anjo aparece para aquelas mulheres, Jesus já ressurreto, no domingo, e o texto diz assim, o anjo dizendo para as mulheres: diga aos discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou. Note que Pedro tinha um negócio especial, porque Pedro era discípulo. Se ela dissesse, diga aos discípulos, Pedro estava incluído, não estava? Mas o anjo fez questão de dizer algo especial. Diga aos discípulos e a Pedro sobre a ressurreição de Jesus. E a Bíblia conta que Pedro e João correram quando souberam dessa notícia e foram até o túmulo vazio para ver aquele túmulo vazio e viram de fato que Jesus tinha ressuscitado. Mas isso não impediu de Pedro permanecer triste. Esse anjo que tinha dito para dizer que Jesus tinha ressuscitado também disse para os discípulos irem para Galiléia, porque eles estavam no sul, na Judéia, em Jerusalém, mas o anjo disse: vão para Galiléia que Jesus vai aparecer, vá para lá esperar Jesus. Mas Pedro estava muito triste. Pedro foi para Galiléia junto com seus amigos, e a Bíblia diz que ele voltou a pescar peixe. Ele tinha passado 3 anos pescando homens, mas agora ele voltou a pescar peixe. E os comentaristas bíblicos têm algumas razões pelas quais eles acham que Pedro voltou a pescar. A primeira tese é de que Pedro voltou a pescar porque precisava de dinheiro, precisava de sustento, precisava comer. Então quem está com fome precisa comer, precisa pescar, para comer ou para vender, já que era a profissão dele. Antes de encontrar Jesus ele era pescador, então ele voltou a pescar por conta disso. Outros, já que gostam desses negócios da psicologia, estavam defendendo a seguinte tese, de que Pedro voltou a pescar porque Pedro não gostava de ficar ocioso. E o anjo tinha dito para eles irem para Galiléia para esperar Jesus, e Pedro não consegue esperar sem fazer nada. Pedro tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Enquanto Jesus não aparecia, ele foi fazer o que ele sabia fazer, que era pescar. Eu não sei se isso é verdade ou a primeira coisa, seja o que for, as duas coisas me identificam bastante. Porque eu preciso trabalhar para comer e porque eu também não gosto de ficar ocioso. Até nisso eu pareço com Pedro. Mas eu não acho que essas tenham sido as reais razões pelas quais Pedro voltou a pescar. Eu e outros comentaristas bíblicos, como um grande pregador que temos aqui no Brasil, Hernandes Dias Lopes, ele acredita diferente e eu concordo com ele. Ele entende, e eu também, que na verdade Pedro voltou a pescar porque Pedro tinha desistido da missão. Pedro estava muito triste por ter negado Jesus, não teve oportunidade de pedir perdão a Jesus. Ele negou Jesus e abandonou Jesus. Jesus foi morto, crucificado. Disseram para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele foi lá, não viu o corpo, mas ele disse: eu não tenho chance mais no ministério, eu sei o que eu fiz, então eu posso até estar aqui na Galiléia com meus amigos, mas assim, eu sei que eu vou ter que voltar a pescar, eu sei que eu vou ter que voltar à vida que eu tinha. E a história conta que ele estava pescando com João e outros discípulos, e Jesus, já ressuscitado, aparece naquela praia. E acontece de novo a mesma coisa. Eles passam um tempo pescando, mas não vem nada. Não vem nenhum peixe. E Jesus aparece na beira da praia. E Jesus montou um esquema perfeito para perdoar e reconciliar com Pedro e restaurar a vida e o ministério de Pedro. Como assim, pastor? Que esquema é esse que Jesus montou? Eu vou contar para vocês. É porque eles estavam no mesmo lugar, no mar da Galiléia, no mesmo lugar onde Jesus chamou Pedro para ser pescador de homem. Exatamente no dia em que eles se conheceram, Jesus aparece naquela praia. No mesmo dia que eles não tinham pegado peixe nenhum.
E aí estava Pedro e João, os discípulos lá. Jesus aparece de longe, 100 metros, e dá um grito: pescaram alguma coisa? Nada. Joga a rede do outro lado. Aí a turma fez, e aí apareceu de novo 153 grandes peixes. Quando isso acontece, João, mais sensível, disse: rapaz, isso me parece um déjà vu. Isso já aconteceu. Um homem na praia mandando a gente botar a rede do outro lado e a gente não pegou nada, e agora? E João diz assim para Pedro: é o Senhor. Quando João diz a Pedro que é o Senhor, o Pedro, doido de jogar pedra, bota a roupa porque ele estava sem roupa, e se joga no mar, e sai nadando loucamente para a praia para se encontrar com Jesus. Os mais sensatos, como João e os outros, pensaram assim: se Jesus mandou a gente jogar do outro lado, é porque ele quer os peixes, né? Então, por que vamos jogar no mar? Vamos voltar para a praia com os peixes, né? Pelo menos voltar com a rede, a gente não tem pressa. E aí eles vieram com a rede, deram para contar os peixes direito, mas Pedro não espera nada, Pedro tem sensatez nenhuma. Pedro pulou, se jogou no mar e vai atrás de Jesus loucamente. Ele precisava se encontrar com Jesus. E isso é a cara de Pedro fazer isso. Quando Pedro chegou na praia, viu que tinha um churrasco preparado para eles. Lá tinha um braseiro, uma fogueira, e Jesus estava preparando uma comida para ele e para os discípulos. E eu fiz questão, das 2 vezes que estava contando essa história para vocês, usar uma expressão que a gente não usa muito, que é a expressão braseiro. Eu podia ter dito fogueira, podia, mas escolhi braseiro, e escolhi por uma razão, porque não foi eu que escolhi, foi João, o autor bíblico, que escolheu. Essa palavra braseiro só aparece no Novo Testamento 2 vezes. A primeira vez é na hora que Pedro nega Jesus, num braseiro. E a segunda vez é quando Jesus monta esse churrasquinho para ele na beira da praia. Em nenhuma outra hora do Novo Testamento essa palavra aparece. Ou seja, Jesus montou o esquema perfeito para Pedro. O cenário era o mesmo do chamado, e depois o cenário é o mesmo da traição. Para onde Pedro olhasse e experimentasse, ele tinha o sentimento ou do chamado dele, ou do dia que ele traiu Jesus 3 vezes. O cenário perfeito. E depois do jantar, Jesus tem uma conversa de redenção e reconciliação com Pedro. Na frente dos outros discípulos, Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Para cada vez que Pedro negou, uma pergunta: tu me amas? E uma resposta. Não é lindo isso? A forma como Jesus faz com Pedro. Eu vou voltar a essa conversa, tu me amas, depois, mas antes eu quero falar algo bem forte que está no meu coração, que foi o que motivou a escolha desse texto para pregar essa noite. Estava lendo um livro sobre reconciliação, que quando eu achei esse livro eu comprei, porque tudo que tem reconciliação me chama atenção, né? Por razões óbvias. E o livro era sobre reconciliação, eu comecei a ler, e eu li algo que realmente aqueceu o meu coração. Foi o seguinte: quem pecou? Pedro. Quem negou Jesus? Pedro. Quem estava errado? Pedro. Quem estava com vergonha? Pedro. Quem preparou a reconciliação? Jesus. Jesus preparou o cenário e foi atrás de Pedro na praia, porque Jesus era muito mais maduro espiritualmente do que Pedro. Se você está aqui hoje, ou assistindo pela internet, eu quero crer do fundo do meu coração que você quer amadurecer espiritualmente. Eu quero crer que você não está aqui só pela tradição, só porque você quer se sentir bem um pouquinho, age como mala sem alça a semana toda e no domingo vem aqui e faz alguma coisa. Eu estou acreditando que não é assim. Eu estou acreditando que você vem aqui com o coração querendo aprender a palavra de Deus, querendo adorar o Senhor, querendo encontrar com Jesus na Eucaristia. Você quer ser maduro espiritualmente? Quem quer ser maduro espiritualmente, dá um amém para mim. Amém. Glória a Deus, porque vocês estão tão caladinhos que eu fico com sono. Eu vim de um retiro desde sexta-feira, que eu estou numa animação, 3 cultos já hoje. Se vocês não derem um glória a Deus, um amém, eu vou dormir aqui. Ajuda aí, pelo amor de Deus, os mais pentecostais. Margarida, por favor, dá um amém, um glória a Deus, alguma coisa assim. Eu creio que vocês querem ser maduros espiritualmente. Olha. Marisa Monte, Sandra estava aqui, dê um amém. Eu quero que você saia do leitinho e comece a ter um alimento sólido hoje.
Você não está aqui só para se sentir bem, você está aqui para aprender a palavra de Deus. E quando você amadurece para ser parecido com Jesus. E quando você amadurece e quer ser parecido com Jesus, a primeira coisa que você aprende a fazer é perdoar. Porque é isso que Jesus faz, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você perdoar. Eu sei que não é fácil você pedir perdão. Esse tema do perdão eu sei que é muito difícil, mas ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Se você está aqui e quer crescer espiritualmente, se você é um marido que quer ser um marido maduro, mesmo que você esteja errado, desculpe, mesmo que você esteja certo e sua esposa está errada, você que é maduro, você busca a reconciliação. E a mesma coisa a esposa, se você é uma esposa crente que quer amadurecer espiritualmente, quer crescer, se você é maduro espiritualmente ou quer ser, você busca a reconciliação. Se você é um irmão maduro e o seu outro irmão é imaturo e você é mais maduro espiritualmente, você busca a reconciliação, como Jesus fez com Pedro. Se você é um sócio de alguém e o seu sócio é um mala e é imaturo, você é mais maduro, você busca a reconciliação. Um amigo maduro. Você veio aqui hoje para receber também poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo para quê? Para morrer. Eita, aleluia, agora eu não sei se vai caber. É porque veio uns 3 aleluia agora aqui, eu me animei. Poder para morrer para você mesmo. Poder para Cristo encher você. E se é verdade que você veio aqui para morrer para você mesmo, e Cristo que vive em você crescer, aí você vai amadurecer espiritualmente para fazer o que Jesus fez. E essa é a primeira coisa, você perdoar. A palavra de Deus diz que nós seremos reconhecidos pelo amor. E o amor se manifesta, dentre tantas outras coisas lindas, no perdão, na reconciliação. E eu oro para que isso se manifeste na nossa igreja, que tem esse nome tão lindo, Catedral da Reconciliação, Catedral das pessoas que se reúnem aqui e que estão dispostas a se reconciliar. Catedral da junção de pessoas que querem amadurecer espiritualmente para serem parecidas com Jesus e, de fato e na prática, estenderem a mão para a reconciliação. Para não ficar só na teoria, cantando músicas lindas, mas na prática ter o coração aquecido e sair daqui para perdoar alguém ou pedir perdão para alguém. Uma igreja cheia de pacificadores, amém? Aí alguém vai arguir, se você não pensar nisso, é porque eu não sei como é que... Eu penso, eu sou meio doido. Aí eu estava preparando o sermão, vocês sabem que eu faço isso, né? Eu preparo a pregação e eu mesmo preparo a oposição, né? Eu digo, se eu estivesse na igreja e o pastor pregasse isso, eu era o primeiro a dizer, você está ficando doido? Porque você está dizendo que é para a gente perdoar, para a gente pedir perdão, para a gente ser agente de reconciliação, porque você está usando o exemplo de Jesus e Pedro, que mesmo Pedro estando errado, foi Jesus que preparou tudo e procurou ele para reconciliar, mas ali era diferente, Ivanzinho, porque Jesus procurou um Pedro que estava quebrantado. Um Pedro que tinha chorado amargamente, um Pedro que saiu nadando feito um doido no mar para se encontrar com Jesus. Por isso Jesus fez isso. Não é fácil eu perdoar quem nem acha que está errado. Não é fácil eu perdoar quem não me pediu perdão. Não é fácil eu perdoar quem não está quebrantado. E eu quero dizer a vocês que eu sei disso. Eu não vim achando que as coisas são fáceis, mas eu vim para pregoar a palavra de Deus que diz que no que depender de vós, tende paz com todos. Eu sei que vai ter coisa que não depende de você, mas eu sei que 99,9% das vezes vai depender de você, porque tem gente que só precisa um 0,1% de você, de um gesto, para se entregar, e você ser o pivô dessa reconciliação. No que depender de vós, tende paz com todos. Espera aí, agora, amém. Eu tenho, meus irmãos, muitas pessoas que discordam de mim, como vocês devem ter também, todos nós temos. Gente que discorda da forma que eu falo, da forma que eu visto, de como eu lidero essa comunidade. E eu me peguei pecando, eu me peguei errando bastante, porque quando as pessoas vinham falar para mim ou de mim, eu me defendia e de vez em quando dava uma alfinetadinha assim, você sabe, né? Aquela ação assim meio passiva-agressiva, que você meio que se faz de vítima um pouquinho, e aí acaba, né? Rocinho tira a onda do Náutico,
em vez de eu ficar calado, eu dizer, teu time que não ganha do Guarani. Essas coisas. Mas foi só um exemplo. Foi só um exemplo. Eu estava pecando e o Espírito Santo disse assim para mim, de uma forma muito clara: aprenda a discordar de forma madura. Aprenda a se reconciliar. E eu, que sou advogado, gosto de argumentar e não gosto de perder nem para o Espírito Santo, cheguei para o Espírito Santo e disse assim: mas veja, é diferente, porque essas pessoas estão falando de mim e eu não sou assim, e elas são desse jeito. E o Espírito Santo vira para mim e diz assim: faz o teu, benção. Mentira, ele não disse assim. Mas ele disse assim: faça a sua parte, no que depender de você, tenha paz com todo mundo e se reconcilie e não fale mal de ninguém. No que depender de você, meu irmão e minha irmã. A gente quer amadurecer para ser como Jesus. Eu fico imaginando Jesus e Pedro. E Jesus foi traído por Pedro, aquele grande amigo dele. E mesmo assim, Jesus prepara tudo. Jesus não só se reconciliou. Jesus não só chegou para ele dizer: meu irmão, fica tranquilo que eu te perdoo. Não, não. Jesus monta. Jesus foi atencioso, do jeito que uma mulher gosta que o marido seja. Fica a dica. Quando você quiser se reconciliar com a sua esposa, não chegue só em casa e peça perdão para ela, não. Você compra umas flores para ela. Você pede uma comida que você sabe que ela vai gostar. Que eu não vou dizer para você cozinhar, que é pedir demais. Mas você vai montar um cenário para a sua reconciliação. Não é assim? Porque foi assim que Jesus fez, que coisa mais linda. Montou o cenário da praia, de uma pesca maravilhosa, aquele braseiro, e aquela mente de Pedro voando, e Pedro podia estar esperando Jesus dizer assim: eu te disse, não te disse que tu ia me negar 3 vezes, mas Jesus não disse isso. Poderia ter dito, acho até que caberia tá vendo tu, mas não disse. Ele preparou isso de uma forma muito linda, muito linda. E eu fiquei elaborando quando o Espírito Santo estava falando comigo: Ivanzinho, não é tu que quer ser maduro espiritualmente, tu não é o pastor da igreja, tu não fica pregando todo domingo, quarta-feira, segunda, terça, quarta-feira, da pessoa ser madura espiritualmente. Agora é a hora de você ser maduro espiritualmente. Estenda a mão da reconciliação. No que depender de você, faça mais silêncio e ame mais. E aquilo ali entrou forte no meu coração, e eu estou me convertendo aos pouquinhos e pedindo perdão. Mas eu quero saber de você hoje. Qual é a sua maior dificuldade de reconciliação? Com quem é mais difícil de você se reconciliar? Com quem que é mais difícil de você sair da teoria, entrar na prática e pedir perdão, ou oferecer perdão? Você não acha que você veio aqui agora de noite só para ouvir isso, não? Você não acha que o Espírito Santo trouxe você aqui de noite para querer que você amadureça nesse ponto, para que você faça a diferença, seja um agente de reconciliação na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, na sua empresa, aonde for? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu quero que alguém olhe para você e diga: tu é de que igreja mesmo? Sou da Catedral da Reconciliação. Eita, é mesmo, combina com tu, porque você é um pacificador da reconciliação. Agora eu vou voltar para a conversa de Pedro com Jesus, para encaminhar o final do sermão. Para cada vez que Pedro negou, ele afirmou o seu amor por Jesus. Mas à primeira vista, a gente pensa que são 3 perguntas iguais para 3 respostas iguais. Tu me amas? Eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Mas não são. São 3 perguntas diferentes para 3 respostas diferentes. Essa conversa existiu em aramaico, que era a língua que Jesus falava com seus discípulos. Mas esse registro foi feito por João em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E existem algumas palavras que em grego são diferentes, mas que pela pobreza da nossa língua, elas são todas traduzidas por amor. Por exemplo, existe o amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor perfeito, é o amor incondicional, e que a gente traduz por amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver o amor ágape, nada terei. Existe outra palavra, que é filéu, de onde vem filantropia, que a gente também traduz por amor, mas esse é um amor diferente, é o amor de um amigo ou de um irmão, de alguém que a gente conhece. Não é o amor perfeito, mas é um amor muito bonito.
Não é um amor incondicional e ilimitado, mas é um amor muito especial de alguém que ama alguém. Existe eros, de onde vem erótico, que é o amor de um homem por uma mulher. Existem outras palavras, inclusive, mas vamos ficar nessas. Então eu quero mostrar a vocês como é que foi a primeira pergunta. A primeira pergunta já começa com um detalhe diferente, porque Jesus estava falando com Pedro na frente dos discípulos, e a primeira pergunta é assim: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Pode prestar atenção, a primeira foi assim: tu me amas mais do que esses outros? Veja, o que eu vou dizer agora, Jesus não disse, não é a palavra de Deus. Sou eu imaginando. Eu imaginando que quando Jesus perguntou, tu me ama mais do que esses outros, estava inferido aí, estava implícito aí o seguinte: oi, tu não dizia que estava pronto para morrer e negou? Tu não se achava melhor do que os outros e negou? Eu vou te perguntar agora, tu me ama mais do que esses amam? Fecha o parênteses. Mostrando o orgulho de Pedro, apontando para aquele tempo daquele Pedro assim. Mas tem um outro detalhe nessa primeira pergunta. É que o verbo aí para amar é ágape. É o amor perfeito e ilimitado, o amor de Deus. Então eu quero que agora sim, você imagine Jesus perguntando a Pedro assim, na primeira pergunta ainda: você me ama com um amor ilimitado e incondicional mais do que esses aí? E a resposta de Pedro é: eu te amo como amigo. Pedro usa a palavra filéu, não é ágape. Primeira pergunta: tu me amas incondicionalmente mais do que esses? Eu te amo de forma ilimitada, Senhor. Eu te amo de forma não perfeita. Eu te amo do jeito que eu consigo amar como um amigo. Essa foi a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta: Pedro, aí já não tem a ver mais com os outros. A primeira vez ele perguntou em comparação com os outros, não foi assim? A segunda não tem mais. A segunda é só direto com Pedro. Pedro, tu me amas, ágape, incondicionalmente. Tu me amas de forma perfeita e incondicional. Aí Pedro responde de novo, como na primeira: eu te amo, filéu. Eu te amo como um amigo. E Pedro já estava arrasado nessa hora, né? Porque foi uma humilhação completa para Pedro. Primeira e a segunda pergunta. Mas na terceira tudo muda. Quando chega na terceira pergunta, aí Jesus não usa mais ágape. Jesus vem para o amor de Pedro e diz assim: tu me amas como amigo? Aí Pedro se acaba. Ai, Senhor, não. Aí tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Esse amor limitado, imperfeito, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que esse eu te amo. Pode ser imperfeito, mas eu te amo. Eu sou pecador, mas eu te amo. Eu neguei 3 vezes, mas eu te amo. Eu não estava contigo na crucificação, mas eu te amo. Não é do jeito que eu queria que fosse ainda, mas eu te amo. E para todas as 3 vezes, ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Porque o chamado de Deus para mim e para vocês todos que estão aqui não requer a perfeição do seu amor. Não. Não é sobre o quão perfeitamente você ama a Deus. Não é o quão perfeito você se comporta. Mas eu quero saber se você ama a Jesus, ainda que de forma imperfeita, ainda que de forma limitada. Se você pode dizer para Jesus, como Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Esse texto me quebra todas as vezes que eu leio. E me quebra, sabe o quê? É eu gostar de música. Isso é ruim para mim, porque a gente canta muitas músicas aqui na igreja, que todas as vezes eu vejo a igreja cantando e achando lindo, e eu tenho certa dificuldade de cantar, mas eu canto. Tem uma que a gente cantou domingo passado aqui: te amo, ó Deus, tua graça nunca falha, não é? E o povo diz assim: te amo, ó Deus, numa facilidade, rapaz, assim. E todas as vezes que vai sair da minha boca um te amo, ó Deus, eu me lembro desse texto. Todas as vezes que vai sair da minha boca um te amo, ó Deus,
Eu que sou meio imperativo doido, eu digo com a boca, eu te amo, ó Deus, e meu texto está aqui dizendo na minha cabeça, Senhor, tu sabe que eu te amo, não é do jeito que é para eu amar, não é com toda a força, com todo entendimento, não é do jeito que o Senhor quer que eu ame, não é do jeito que eu quero te amar, mas eu estou fazendo um esforço muito grande aqui e minha boca ainda vai dizer, te amo, ó Deus. Eu não conheço como é que está o seu amor por Deus, nem como é que você se sente quando você diz que ama a Deus. Mas eu quero terminar essa mensagem agora dizendo que o chamado que um dia Deus fez a você, e se você nunca ouviu, talvez esteja ouvindo agora, ele não requer a perfeição do seu amor. Ele requer um desejo de amar. Você tem desejo de amar o Senhor? Você tem desejo de que Ele coloque o amor dEle no seu coração? Você quer abrir a sua boca para dizer que ama o Senhor? Se você quiser, talvez seja uma boa hora para a gente fazer isso. Eu pedi que o reverendo Igor cantasse uma canção para nós terminarmos, que é talvez uma das minhas preferidas. Todo seminário eu gosto de cantar, porque é a música da minha terapia com o Senhor. Porque a música vai dizer isso: Senhor, eu te amo mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a mim mesmo. E eu preciso que essa música se repita 3, 4 vezes, porque na primeira vez eu não consigo cantar, eu engulo o choro. Na segunda vez eu consigo balbuciar um pouquinho, para na terceira vez eu conseguir dizer a Deus isso, que não é uma verdade na minha vida. Eu não amo a Deus mais do que o ouro, mais do que a prata e mais que a mim mesmo, porque se eu fizesse isso, a minha vida era diferente. Eu ainda amo muito prata e ouro, e amo muito a mim mesmo ainda, mas quando eu canto essa música, a minha cabeça faz uma oração meio doida em língua, em mistério, e eu digo: Senhor, eu quero te amar mais do que a mim mesmo. Eu quero te amar mais do que o ouro e a prata. Eu quero te amar mais do que meu emprego. Eu quero te amar mais do que o meu filho e a minha esposa. Eu quero te amar mais do que qualquer outra coisa, porque o Senhor é Deus e não vem ninguém na tua frente. Aí o Espírito Santo vem e eu consigo cantar essa música. Então o reverendo Igor vai cantar, eu vou fazer um barulho aqui com ele. E eu quero que na primeira vez você não tenha coragem de cantar, porque você é feito eu, você não ama também não. Mas começa a orar para Deus colocar o amor dele no teu coração. Pede a Deus: Senhor, eu quero te amar. Faz essa obra que não vem de mim, é do teu Espírito na minha vida. Eu quero te amar. Você consegue fazer isso agora? Você pode fechar seu olho para não ficar olhando para mim que eu estou com vergonha. Você pode fechar o seu olho e dizer: Senhor, eu quero te amar. Eu quero te amar. Faz uma obra. Eu quero te amar mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a mim mesmo.